Vamos entender algumas coisas importantes hoje. Porque hoje, Fran, hoje é um sábado do quê? Administração da vida. Esse é o nome que a gente dá para o nosso ministério, né, que cuida de tudo na vida. Vamos entender de onde veio isso hoje. E como que o inimigo quer destruir esse cuidado que nós temos que ter com uma série de coisas na nossa vida. Nosso tempo, nosso corpo, a nossa saúde, nosso dinheiro, tem tanta coisa. De onde veio isso? Eu vou dizer para vocês de onde veio. Claro que desse livro. E Deus estabeleceu tudo isso para nós lá no começo. Agora, eu vou pedir para o João Marcelo colocar ali umas imagens para nós. A primeira é o seguinte. Essa tela realmente não tá funcionando, né? Vai ser lá. O Papa João Paulo II, quem é mais velho se lembra, o Papa mais querido da história da Igreja Católica. O Francisco é que tirou o trono dele e nem sentou no trono, isso é outra história. Porque o Francisco se tornou o Papa mais popular da história da Igreja Católica. Mas antes dele, 29 anos, 27 anos, durante esse período todo, os anos 70, 80, 90, morreu em 2005. O Papa João Paulo II foi o Papa que visitou 92 países. O pessoal via ele, polonês. Ele que ajudou a acabar com o comunismo. Começou pela Polônia. Uma pessoa fantástica. Mas ele fez uma afirmação que é preocupante para nós. Porque ele disse o seguinte. Primeiro, eu quero que o João Marcelo coloque o seguinte, porque agora a gente vai, antes de eu falar isso, coloca o título da mensagem de hoje. Não, põe aí. Acha um outro, escreve aí, porque eu quero que o pessoal pense a respeito disso. Depois a gente vai ver essa palavra. Porque eu quero ver quem que vai conseguir decifrar esse enigma. Porque se eu falar aqui que o Papa João Paulo II falou, o enigma já vai ficar esclarecido. O João Marcelo vai escrever ali, em algum lugar, vai colocar o título de hoje. O título de hoje não tem palavras, só números. E aí, quem gosta de decifrar código vai tentar entender o que eu quis dizer com esses números aí. Qualquer lugar aí você joga na tela, vamos ver quem consegue. É uma matemática maluca, mas faz todo sentido. O primeiro número, vai pensando, eu vou dizer, aí você vai pensando. O primeiro número é 1186. O que se refere a esse número? Alguma ideia? 1186. Não é o ano 1186, não é. É um número de alguma coisa. O que tem 1186? Membros dessa igreja não é. Ah lá. Não, 1189. Eu já cheguei no menos 3, né? Só que 1189 menos 3 não é 1186. É zero. É zero. O que tem 1189? Alguma ideia? 3 anos e meio? Não, esse é outro número. É por aí, mas lá é... Quanto que é? 1260. O que é 1189? Vai surgir muita coisa aí. Se for no Google, então... É uma coisa que tem 1189 nela. Eu vou dar uma dica, está em cima dessa mesa aqui. A Bíblia. O que tem 1189 na Bíblia? Páginas? Algumas é perto. Versículo é muito mais. Capítulos da Bíblia. Então eu vou dizer para você, a Bíblia tem 1189 capítulos. Só que o Papa João Paulo II, com a afirmação que ele fez, ele tirou 3. E aí, sabe o que sobrou? Nada. É zero. Ele fez uma afirmação que tirou dos 1189 capítulos da Bíblia 3. E sabe que com isso, menos 3, sobrou o quê? Zero. Pode jogar fora. Porque aqueles 3 que ele tirou fez com que o resto da Bíblia não valesse nada. Sabe quais são esses 3 primeiros? 3 capítulos? Acabei de falar, os 3 primeiros. Gênesis 1, 2 e 3. Ele fez uma afirmação que os 3 primeiros capítulos da Bíblia são uma alegoria. Agora coloca lá pra gente, João Marcelo. O que é uma alegoria? Olha o dicionário. Modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma
figurada. Ou seja, não é real. Não é verdade. É uma forma figurada, é uma parábola. Quando Jesus contava uma parábola, uma história, uma ficção que foi inventado para a gente poder ter ali ideias, pensamentos, mas não é verdade. Então, em outras palavras, existiu um jardim com Adão e Eva? Sim ou não? Segundo João Paulo II? Não, isso é uma história. Teve uma serpente que falou? Não. Então, os 3 primeiros capítulos da Bíblia. E aí, quem continua nessa mesma linha? Põe a próxima imagem para nós. João Marcelo, por favor. Olha só, o Bento XVI, Deus esteve por trás do Big Bang. Em sermão, o Papa afirma que o universo não é resultado do acaso. Foi guiado por Deus, foi feito por Deus, mas não foi feito da maneira que a Bíblia diz. Deus usou o quê? O Big Bang. Então a ciência está certa. E a religião também. E aí ele junta as duas coisas. Passa mais uma imagem, por favor, João Marcelo. Papa Francisco declara que Deus não é um mágico com uma varinha mágica, que chega assim pá, e aparece. Ele diz que Deus não é assim. Então, o pontífice afirmou ainda que teorias da evolução e do Big Bang estão o quê? São o quê? Corretas. Esse aqui é o pensamento da Igreja Católica. Um pensamento cristão. Por quê? E aí, minha gente, a realidade desta igreja, do protestantismo, que deveria ser, quem que está certo? A igreja ou a Bíblia? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou eu creio nesse livro e eu creio nele 100%, totalmente, inclusive aqui, ó, primeira página, Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, ou então, eu vou crer em quê? Eu creio em quê? No que as pessoas dizem, porque tem muita gente dizendo muita coisa. Aí eu confio em quem? Então a minha fé está aqui na palavra de Deus, isso é a palavra de Deus, o que ele falou, eu creio e eu vivo de acordo com isso, ou então eu vou crer em quê? Em quem? É uma decisão muito importante que a gente tem que tomar. Viu, Diana? Você que está se preparando para o batismo, Florim, é a primeira decisão. Se você, não adianta eu estudar a Bíblia se eu chego para ela e digo assim, essa parte aqui eu concordo, isso aqui não, isso aqui está certo, isso aqui não, isso aqui é contexto histórico, isso aqui não é mais assim, isso foi lá naquela época. Se eu começo a questionar, eu creio no seguinte, se Deus disse, eu posso não entender, eu posso até não aceitar, mas tem alguma razão, tem algum motivo. Então a melhor coisa que eu posso fazer é procurar a razão e o motivo para aquilo. Porque ele falou, está falado. Essa é a confiança que a gente tem que ter na Bíblia. Se você não tem essa confiança, eu digo para você, ore e peça para Deus. Mas se ela realmente não existir, aí eu digo para você, não perca seu tempo, sendo cristão e indo numa igreja. Porque você vai querer no quê? É um clube social, você vai encontrar com as pessoas. A Bíblia é a base da nossa fé. E olha só, nós vimos aí o que a Igreja Católica afirma. Destruindo os 3 primeiros capítulos da Bíblia, acabou a Bíblia. Tirou os 3, não tem mais. Quer ver? A gente vai ler alguma coisa aqui e vamos pensar. Se Gênesis 1 é uma alegoria, então, primeira coisa, não houve criação. Não teve criação. Foi a melhor explicação é o Big Bang e a evolução. Até eu seria evolucionista se não teve uma criação, se não tem Deus. É a melhor explicação. Apesar que tem muitas falhas aí. E nessa teoria, né? E precisa de fé. Tem que ter fé para acreditar. Por quê? Porque ninguém estava lá. Quando o cientista diz assim, tantos milhões de anos ou bilhões de anos aconteceu isso, quem que estava lá? A Globo estava lá? CNN? Filmaram tudo, documentaram, entrevistaram? Não tem. Tem como reproduzir no laboratório? Não tem. Então precisa do quê para acreditar nisso? Tem que ter fé. Então, quando fala que evolucionismo é ciência e criacionismo é religião, não, os dois são religião. Porque precisa de fé para crer nas duas coisas. Tem que ter fé na ciência, porque nem tudo a ciência consegue provar. Então, se diz aqui, Gênesis 1, 2 e 3 é uma alegoria, não tem criação. Acabou. Primeira coisa que a gente destrói. Se não tem criação, então, número 2, não tem criador. E Deus não é o criador. Pronto. Não tem criação e não tem criador. Então, a gente veio do quê? De onde nós viemos? Qual que é o propósito da vida? Por que nós estamos aqui? Eu falei aqui na oração do Natan. Deus nos cria com um propósito. Criou Natan com um propósito. Quando eu creio na criação e no Criador, que é Deus, ele deu um sentido para a nossa vida. Se não tem criação, não tem Criador, qual que é o sentido da vida? Aí a coisa começa a ficar complicada.
E por isso que a gente vê muita gente nesse mundo sem um sentido na vida. A vida não tem razão de ser. Porque não tem um propósito. E o propósito a gente vai encontrar onde? Quem eu sou? Perguntas filosóficas. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Tem algumas perguntas filosóficas. Eu encontro a resposta na Bíblia. E isso dá sentido para tudo que eu faço. Para quem eu sou. Por que eu estou aqui? Agora, se eu começar... Por isso que dizem que filósofo é pessimista. Né? Por quê? Porque você, sem Deus, se você começa a filosofar, você vai ficar em agonia, em depressão, em tristeza. Porque quanto mais você estuda, mais você vê que não tem sentido. Não tem. A vida é o quê? Comer, beber, sentir alguma alegria, tristeza, morreu, acabou. É isso? A palavra de Deus não diz. Vamos ver mais uma coisa. O que se destrói se eu tirar Gênesis 1, 2 e 3? Olha só, terceiro ponto. Não existe mais uma base para o casamento. Porque casamento não foi inventado pelo homem. De onde que vem a ideia de casamento? Vem de Gênesis, vem da Bíblia, vem da criação. Deus criou o homem e a mulher, e ele falou o quê? Vamos ver quem que encontra aqui, onde que está essa parte? Olha só. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e aí aconteceu o quê? No capítulo 2. Verso 24 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E aí foi lá no jardim da criação, o homem se une à mulher, e aí deixou claro ali. Chega um momento na vida que a gente deixa pai e mãe, se une à mulher e os dois viram uma só carne e começa uma nova família. O mundo tem funcionado assim por milhares de anos. Desde quando? Eu creio, desde a criação, desde aqui. Agora, quando eu jogo fora Gênesis 1, 2 e 3, e aí é triste a gente ver líder da igreja cristã no mundo falando isso, que é uma alegoria, o que acontece? Acontece o que a gente está vendo no mundo hoje. Não tem mais sentido o casamento. A família não tem sentido. Então tem pessoas que vivem em comunidades onde não tem pai e mãe, as crianças crescem ali e são filhos de todo mundo. Todo mundo cuida da criança. Tem gente com esse pensamento, com essa mentalidade. Ali no Gênesis, Deus definiu algumas coisas quanto ao casamento. Primeiro, ele definiu que o casamento ele é a união de um homem e uma mulher. Então, tem sexo diferente, gênero masculino e feminino. Ele definiu outra coisa, são dois. É estranho, né, falar isso? É que tem gente hoje que está confundindo tudo. São dois. Então, tem gênero, tem número. Dois que se unem para tornar uma só carne, uma família. Por quê? Porque já tem gente fazendo coisas que jogou fora a Bíblia, aí vai fazer o quê? Já tem gente por aí, casamento de 3 pessoas. E tem país que na legislação já permite. E casam 3. E formam... É casal? Não é casal. Então, vai ser um termo gauchês, Michele. Trilegal. Os gaúchos falam isso. Trisal. Não tem sentido. E já tem gente que está fazendo o seguinte, eu vi alguns anos atrás uma moça lá no Brasil, que ela tinha prometido para ela mesma que se até os 40 ela não encontrasse alguém, o que ela ia fazer? Alguém viu a notícia? Ia casar com ela mesma. Aí ela fez uma cerimônia, convidou a família, os amigos, todo mundo, entrou vestida de noiva, assim, ó, pelo corredor, sozinha. E aí, não sei se era um padre, um pastor, o que era, alguém fez a cerimônia e casou ela. Tem gente que não faz algum sentido. Ela se separou. Ó, para o mundo acabar, só falta o Brasil perder a Copa esse ano. Porque... Só falta isso, porque é Jesus voltar, né? Porque misericórdia. Se casou com ela mesma, é o cúmulo da revolta, isso aí, não é? Vocês conhecem o cúmulo da revolta? Qual que é o cúmulo da revolta? É morar sozinho e fugir de casa. Porque não aguenta mais, foge de casa e mora sozinho. Casou com ela mesma e se divorciou dela. Não aguenta. Modelo brasileiro anunciando que se divorciou de si própria. Olha isso.
Outra coisa que Deus definiu, bom, então a gente já sabe os problemas do casamento. Homem, mulher, gênero, número, né? 2, não é 1 com 1 e não é 3 ou mais. Espécie humana. Aí é terrível falar uma coisa dessa, mas lá nos Estados Unidos teve um rapaz que se casou com um cachorro. E isso foi na Califórnia, e lá a lei permitia, e ele se casou com um cachorro. Mas ele não podia dormir com o cachorro, então ele se mudou para Montana, porque lá pode. Deus definiu gênero, número, espécie. Aí você joga fora Gênesis 1, 2 e 3, o que acontece? Loucura. O ser humano vai para a loucura. Então, olha de onde vem. Essa primeira página da Bíblia, né, na minha aqui, é só a primeira folha, ó, primeira e segunda página. Ela é fundamental para a Bíblia inteira. Por isso que você entendeu agora, 1189 menos 3 é 0. Olha aqui o quarto item. Não há necessidade de um dia de descanso semanal. Jogou fora Gênesis 1, 2 e 3, não precisa ter um dia de descanso na semana. Esse negócio de final de semana, de onde veio? Essa coisa de a gente ter um dia de descanso na semana, vem de onde? Quem que inventou isso? Tentaram mudar ao longo da história e não funcionou. Porque o nosso corpo funciona num ciclo semanal. A gente precisa de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. 6 de trabalho e 1 de descanso. É assim que a gente funciona bem para ter saúde. Se você tiver mais descanso, não funciona. Se trabalhar demais, também não funciona. E tem gente querendo trabalhar de menos. Também não funciona. Tem que trabalhar 6. Esse negócio de trabalhar 4,5, 3, não funciona. A pessoa não vai estar realizada, feliz, não vai ter nem saúde. Então, Deus colocou um dia de descanso. Você pode procurar na história, tenta achar que país que inventou isso. Porque os outros ciclos a gente encontra na natureza. O ano tem a ver com o movimento da Terra, né, em torno do Sol, segundo a ciência. Eu tenho questionamentos a respeito disso, não vou nem entrar nesse ponto, mas é por aí. É porque alguém foi lá no Jô Soares e falou um negócio que é muito profundo, para a gente pensar. Ele falou assim, tem um movimento que a Terra faz em relação ao Sol, não necessariamente ao redor do Sol. Aí ele tem um argumento que faz todo sentido, porque vamos dizer que o Sol está aqui, ó, e eu sou a Terra. Se eu dou a volta, vamos dizer o seguinte, eu estou aqui. As estrelas que estão lá atrás, eu sou a Terra, aqui está o Sol. As estrelas que estão lá, eu consigo ver? Nesse momento? Não tem como ver. Não tem como. Por quê? Porque o Sol está aqui. Seja de dia ou de noite, eu não vou ter como ver as estrelas que estão atrás do Sol nessa direção. Aí o movimento vai passando. Quando eu estiver aqui, essas estrelas eu consigo ver. Mas as que estão lá atrás do Sol, eu consigo ver? Não. Tem constelações que a gente vê no hemisfério norte. Se você não viu ainda, a Ursa Maior é uma delas. A gente vê aqui, não vê lá no Brasil. Não vê lá no sul, na Austrália. Lá a gente tem uma muito famosa que está na bandeira do Brasil, que não se vê aqui. Cruzeiro do Sul, por isso tem esse nome. Agora, tem constelações, como por exemplo a constelação de Órion, que é especial para nós e tal. Você vê ela de qualquer lugar o ano inteiro. O ano inteiro. Pode ser qualquer época do ano, você vai ver essa constelação. Então tem alguma coisa errada aqui. Porque em algum momento não era para ver. Mas se vê, a Terra faz algum movimento em relação ao Sol, mas não necessariamente ao redor do Sol. Então, a ciência, a gente vai descobrindo as coisas. Não sei, mas esse argumento é muito forte. Agora, o ciclo anual, 4 estações, qualquer lugar do mundo, isso existe. O ciclo mensal vem de onde? Se o anual é do Sol, de onde que vem o ciclo mensal? Da Lua. Só que da Lua é 28 dias. 4 fases da Lua, funciona em qualquer lugar, está ali. E o ciclo diário também é da natureza. Como que funciona o dia? Hoje de manhã a gente acordou 4 da manhã. Quer dizer, me acordaram. Isso que dá ter filho pequeno, né? Quando a gente é velho, quer dormir mais, não pode. Então o dia hoje começou às 4. Aí a gente viu o sol nascer. E eu falando para os meus filhos, olha lá, ele vai subir, ele vai aparecer. Por enquanto tem que falar assim. Não dá para explicar que o sol não está subindo. Ele não está aparecendo, né? Na realidade, o que está acontecendo? É a gente que está indo para lá. Ó, como que eu vou explicar para ele? Não dá, né? Vai fazer 4 aninhos em janeiro. Depois ele vai entender. Mas a Terra está indo. Tem um ciclo diário. De onde que vem o ciclo da semana? Na natureza tem?
Não tem. Esse negócio de 7 dias, não tem. Foi criado por Deus aqui, em Gênesis 1. E aí eu já vou dizer uma coisa para você. Se Deus decidiu fazer a terra e a criação em 7 dias, Deus faz alguma coisa por acaso? Ele fala alguma coisa por acaso? Tudo é com muita sabedoria. Tudo é muito bem pensado. Porque Deus é perfeito. Se ele fez em 7 dias, ele tinha um motivo para isso. Não foi por acaso. Então, se eu jogo fora Gênesis 1, 2 e 3, o ciclo semanal e o dia de descanso, acabou. Agora, para nós que vemos essa igreja toda semana, porque a gente crê que tem um dia para descansar na semana, esse dia é sagrado, pertence a Deus e é para adorar Ele, acabou, não existe mais isso. Acabou, Gênesis 1, 2 e 3. A gente não vai em Êxodo 20 para buscar isso. Você concorda comigo? Se você concorda, diga amém. Não é em Êxodo 20, não é na lei, não é no mandamento. Onde Deus estabeleceu um dia sagrado especial para adoração? Na criação. Vamos ver aqui? Olha o que diz aqui. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O que ele fez mais nesse dia? Ele só descansou? Abençoou. Então esse é um dia abençoado. Tem a bênção de Deus. Quem respeita isso, recebe também a bênção desse dia. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então esse dia é um dia de descanso, ele é abençoado e ele é santificado. Então você quer receber bênção, santificação e ter descanso? Esse é o dia, não é outro. É o que a palavra de Deus diz. Mas se a gente joga fora Gênesis 1, 2 e 3, vale alguma coisa os 10 mandamentos? O resto da Bíblia cai. O resto da Bíblia cai. Por isso que os 1186 não valem nada sem esses 3 primeiros. E o inimigo de Deus, sabendo isso, só tem que atacar esses 3 primeiros. Ele está destruindo o que até agora a gente viu? A criação da terra, o Criador, o casamento, o dia de descanso. Número 5. A terra não precisa ser conservada, porque foi ali que Deus deu ao ser humano a responsabilidade de cuidar dela. Onde que está isso? O que Deus falou para Adão e Eva quando criou a terra, apresentou o jardim? O que Deus falou para eles? Alguém acha aí o verso? Então, onde que está? Vamos ler. Verso. Qual verso? Gênesis 1, 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, o fôlego de vida, toda a erva verde. Viu Deus que tudo era bom, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã o 6º dia. Agora, onde que está que Deus diz assim, ó? Sujeitar ela. Onde que está? Quero ver quem conhece a Bíblia aí, procura aí. Está aqui. Está bem facinho de achar, né? Alguém achou? Verso 15. 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o jardim é de quem? O jardim é de Deus. E ele fez o homem, eu estava pensando isso hoje de manhã, pela primeira vez eu pensei a profundidade disso. Ele fez o homem e a mulher do quê? Do pó da terra. Pense que a gente é parte desse planeta. Você e eu somos parte desse planeta. A gente é parte. Não, isso não é uma ideia filosófica. Fisicamente, o que tem aqui dentro? Água, minerais, carbono, oxigênio, ferro, alguns metais que não deviam estar aqui, que a gente põe, estamos cuidando mal da nossa saúde. A gente é feito desse planeta. Quando fala assim, nós somos... Chega um extraterrestre, né? Um alienígena. Vocês são terráqueos. É isso que a gente é. Nós somos o quê? Terráqueos. A gente é feito da Terra. A gente é parte desse planeta, fisicamente. Deus criou a gente parte desse mundo, e como parte desse mundo, a gente tem que fazer o quê? Ele falou? Guardar, cuidar. E o homem está cuidando desse planeta? A gente está explorando e destruindo.
Deus colocou a nós aqui, por isso que a gente tinha um termo que a gente usava na nossa igreja chamado mordomia, como mordomos da terra. Porque Ele é o dono de tudo, inclusive de nós mesmos. Ele fez a gente dessa terra. É dele, é tudo dele. E aí ele diz, cuida. É para a gente cuidar. Cuidar de nós mesmos, que pertencemos a Ele, e cuidar da terra. Agora, se eu jogo Gênesis 1, 2 e 3 fora, acabou. Eu tenho que cuidar do quê? Não tem nada disso. Porque é daqui que vem esse cuidado e responsabilidade que a gente entende que tem de cuidar da terra, de cuidar do planeta. Mais um. Sendo assim, podemos comer o que quisermos, sem restrição alguma. Porque Deus disse o que a gente devia comer em Levíticos 11. Certo ou errado? Não, lá é a lista de exceções. Não foi lá que ele falou que é para a gente comer. Ele falou assim, ó, em algumas circunstâncias você pode comer isso, isso, isso e isso. E isso aqui você não pode comer de jeito nenhum. Mas onde que Deus falou que a gente deve comer? Agora eu quero ver quem que acha aí para mim. Onde que está? 29? 2,29? 1,29. Deus falou o que era para comer? E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então Deus falou que a gente tinha que comer ali. Se eu jogar fora Gênesis 1, 2 e 3, como que quiser. Você não crê na Bíblia, não está seguindo isso aqui, como que quiser. Ali que Deus falou que comer. Depois ele explicou as exceções. Esse é o ideal. Isso aqui é o que está no Jardim do Éden. Mas por causa do pecado surgiram situações e Deus falou, tudo bem, vocês podem comer também isso, mas essas coisas aqui não comem de jeito nenhum. Aqui está o ideal. Então quem está buscando fazer a vontade de Deus vai tentar chegar o mais perto possível do ideal. Dessas coisas que estão aqui no princípio. Um homem vai procurar se casar com uma mulher vai procurar se casar com um homem. Não é obrigatório, mas se for entrar no plano de Deus, é assim que se faz. Certo? Vai alimentação, o dia de descanso, está tudo aqui. Vamos ver mais um? Número 7. Se eu jogo fora Gênesis 1, 2 e 3, não existe pecado. Porque a explicação de como, onde e quando ele surgiu na Terra está aqui. Entendeu? Jogou fora Gênesis 1, 2 e 3? Tem pecado? Acabou, não tem pecado. Nada é pecado. Porque é ali que está a explicação. É ali que está o que determina a definição de pecado. Agora, se não tem pecado, número 8, sem pecado, existe pecador? Não tem pecador. E agora, entenda isso. Se não tem pecado e não tem pecador, precisa de Salvador? Entendeu porque acabou a Bíblia toda? Precisa de Jesus? Ele morrer na cruz? Não tem pecado. Não tem pecador. Não tem Salvador. Não precisa de Jesus. Não precisa de Messias. Acabou. Destruiu tudo. Então é aqui que está a fonte de quem somos, por que existimos e como devemos viver. De onde nós viemos. É isso. E se eu desprezo esses primeiros capítulos da Bíblia, como a gente viu as afirmações ali dos últimos 3 papas, acabou a Bíblia. Aí eu tenho que ficar com a autoridade da igreja. E é o que a igreja diz. Porque a Bíblia não tem valor nenhum. É uma alegoria. É só uma ilustração, é só uma historinha para a gente entender como que as coisas são. Mas o que realmente tem razão é o evolucionismo, é o Big Bang. E aí acabou-se, né, toda a Bíblia. Tem mais uma coisa. E eu não vou entrar nos detalhes hoje, mas tem gente aqui que já estudou isso comigo. Prometo trazer para vocês. Deus criou a Terra em 7 dias, como eu disse, não foi por acaso. E tudo que eu tenho estudado me leva a entender que foi uma profecia. Deus estabeleceu na criação uma profecia para a Terra. E como adventista do 7º dia, eu entendo isso melhor do que ninguém nesse mundo. E você também vai conseguir entender. Porque se eu não entendo isso, eu não consigo entender o final da Bíblia também, o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse diz que quando Jesus vier, alguns por aí, você talvez já estudou isso, já viu isso, diz que vai haver um arrebatamento secreto e que vai haver um período de quantos anos? Quem que já estudou? Quantos anos? 7 anos. E depois vai começar onde? Um período de 1000 anos.
na terra. É isso que a Bíblia diz? Não é bem assim. Esses dados estão aqui, mas não é assim. A palavra de Deus diz que vai haver um período de 1000 anos onde? No céu. Então, eu vou resumir esse estudo, mas eu prometo que eu vou trazer para vocês um sermão só sobre isso. Eu quero deixar você curioso. Deus estabeleceu na criação o tempo que essa terra iria existir. Porque começou esse mundo e Deus já sabia que haveria pecado. Só que eu não deixarei que o pecado permaneça para sempre. Vai ter um fim. E eu vou pôr um fim nele. E tem prazo de validade. Deus deu uma data para acabar com isso. E o segredo todo é entender que cada dia da criação representa alguma coisa. Onde está isso? Vamos ler só esse verso e depois a gente vai fazer um estudo sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia. A gente veio do começo para o fim. Do começo para o fim. Segundo Pedro, sempre tenho na minha memória, mas a minha memória está falhando. Está aqui. 2 Pedro, eu estou olhando o 1 Pedro, não vou achar nunca, né? Verso 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Veja que Pedro diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como? 1000 anos. E 1000 anos? Como um dia. Quando a gente estuda a profecia, existe uma contagem profética de que um dia vale quanto? Um dia, um ano, quando estamos estudando profecia. Mas aqui Pedro está afirmando que para Deus um dia é como 1000 anos. Por que Jesus vem e vai levar a gente para passar no céu? Porque nós somos terráqueos. A nova terra é lá no céu? É aqui. A gente vai voltar para cá e vai viver para sempre aqui. Mas a gente vai passar no céu quanto tempo? 1000 anos. Que para Deus é o quê? Um dia. Olha que legal. Deus fala para a gente assim: vamos visitar minha casa? Vem passar um dia comigo. Só que ele é Deus. Aí ele fala: passa um dia comigo. Quanto tempo que é? 1000 anos. Só para começar a eternidade. Aí você fica um dia lá em casa, 1000 anos. Descansa e depois você vem para a terra, viver na terra renovada, que Jesus vai renovar. Por que eu estou falando isso? Porque na criação foi isso que Jesus fez. E a gente sabe que foi Jesus que criou, porque João escreveu no capítulo 1 que tudo foi feito por intermédio dele para ele mesmo. Então foi Jesus que criou. E ele fez em 6 dias. Essa é a primeira profecia na Bíblia. Cada dia da criação, um dia para Deus é 1000 anos. 1000 anos dessa terra. E o sábado é o quê? Tem uma palavra que não tem na Bíblia. O milênio no céu. É o descanso. Tem uma curiosidade interessante, que eu gosto sempre de dizer, para a gente pensar. Quem foi o homem que mais viveu? Matusalém. É fácil lembrar quantos anos ele viveu. Quem lembra? 969. Então, muito, né? 969 anos. Quase chegou a 1000, mas não chegou a 1000. Para Deus, Matusalém não viveu um dia. Ninguém nessa terra chegou a viver um dia. Aí, Jesus olha para você e para mim e fala assim: agora vocês vão saber o que é viver um dia. Porque ninguém aí viveu um dia. E vão viver comigo, na minha casa. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós vamos estudar isso. Sabe por quê? Porque um dia, esses 6.000 anos vai acabar. E um dia, esse milênio vai começar. E não por causa dessa profecia apenas, mas por causa de outras, eu estou convicto que nós estamos nos últimos anos da história desse mundo. Nós estamos aí em 5.990 e alguma coisa. Eu não sei, o calendário judaico está fora. Está fora uns 200, 300 anos. Você pode olhar. Você vai no Google agora e coloca assim, calendário judaico, que anos nós estamos? E vai dar lá 5.700 e alguma coisa. Porque tem algumas falhas no Velho Testamento, a gente não tem como a cronologia, não dá para saber exatamente, mas estão perto. Você vê que eles estão perto. Eles estão entre 5.500 e 6.000. Mas por causa de outras profecias, eu tenho convicção que a gente está no fim do fim do fim. O relógio está andando assim, ó, e está chegando na meia-noite, e o ponteirinho do minuto já está ali, e o do segundo está andando. Falta pouquinho, falta muito pouquinho.
E isso me deixa muito feliz. Isso me dá muito sentido para a vida. Porque mesmo que a gente tenha sofrimento, dor nessa vida, que a gente perca as pessoas que a gente ama. Meu primo ficou quase um mês, 27 dias. Conseguiu sair com vida, mas tem sequelas até hoje. Difícil, pulmão. Eu perdi 3 pastores amigos meus que estudaram comigo, morreram. Quanto sofrimento e dor nesse mundo, e eu vou dizer para vocês, é só o começo. A coisa vai piorar. Quem estudou aqui comigo aquele sábado à tarde que a gente colocou aqui um estudo de Apocalipse, a coisa vai ficar feia, mas é por pouco tempo. Porque Jesus está chegando logo. E alguns com muita sabedoria já estão tomando rumo. Porque sabe o que estão fazendo. E eu vou atrás de vocês. Assim que Jesus falar, vai, cumpriu sua missão, estou indo. Se prepare, porque você está vivendo os últimos anos da história desse mundo. E essa igreja tem que cumprir a sua missão.